Fala, galera, paz do Senhor a todos. Bem-vindo a mais um Tome Nota. Que bom que você está aqui conosco hoje. Hoje nós vamos aprender sobre mais uma das nossas lições, tema da revista Disciplinas Espirituais. Na verdade, é a última revista. E antes da gente continuar, quero já pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com todo mundo, ativar o sininho aí do YouTube para você receber as notificações. Se você quiser receber, fazer o download da nossa revista, logo no link abaixo vai estar disponível para você, tá bom? E eu quero também apresentar o nosso time dos sonhos. Primeiro, a Patrícia está aqui. Então, salve aí, Patrícia, pessoal. Olá, gente. Boa noite. Paz do Senhor. Amém. Temos a Renata. Olá, paz do Senhor, galera. A nossa irmã Larissa também. Oi, gente. Boa noite, paz do Senhor. E o escritor da nossa lição de hoje, Uma Vida de Devoção, Pedro. Manda um salve aí, Pedro, para a galera. Paz do Senhor para todos. Coisa boa estar aqui mais uma vez. Amém. Pessoal, vale a pena acompanhar esse vídeo até o final, viu? Tá bênção demais. Vamos lá. Eu quero já chamar aqui o Pedro e quero te fazer a seguinte pergunta, meu irmão. A palavra devoção, ela só pode ser usada quando vinculada a uma religião? E qual o significado de devoção? Manda isso aí pra gente. Então, Marcos, claro que quando a gente ouve a palavra devoção, a primeira coisa que vem na nossa mente é o sentido religioso, porque acaba que é o que ficou mais usado. Então, é o usual, o mais comum é usar isso no sentido religioso, mas essa palavra, o sentido dela não é exclusivamente religioso, né? A devoção é aquilo, é o se dedicar a algo, é o dedicar-se a alguma causa. Está muito ligado às prioridades da vida, né, da pessoa. Hoje mesmo, por exemplo, a gente tem visto nesse contexto atual, por exemplo, no contexto político, a devoção de extremos, né? Então, a devoção é aquilo que você usa a sua vida, você dedica a sua vida para aquela causa. Se a pessoa é devota, por exemplo, ela é devota de um esporte, então ela faz da sua vida ali o esporte, aquele esporte que ela pratica, a sua prioridade, busca sempre estar melhorando, sempre estar alcançando tempos melhores, performance melhor. Então, claro que hoje nós vamos discutir nesse sentido da nossa vida com Deus, mas é uma palavra que abrange a questão de prioridade e de dedicação da vida. Pessoal, lembrando que quem quiser fazer algum comentário, tá? Fique à vontade. E alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Bom, o Pedro abordou um tema aí, falou uma coisa muito legal sobre essa questão de devoção, principalmente nessa área política, né? Os extremos, né? Então, eu queria perguntar a Renata. Eu queria que você citasse alguns exemplos bíblicos de pessoas que devotaram a sua vida ao Senhor e de pessoas que não devotaram a sua vida ao Senhor, como o Pedro já estava falando ali, norte. Me fala aí, manda esses exemplos aqui para a gente. Nosso autor, o Pedro, né, trouxe na nossa lição Ana, por exemplo, Ana, ela não podia ter filhos. Então, ela clamou ao Senhor e o Senhor fez um milagre e ela teve um filho. E ela fez uma promessa, né, que esse filho ela daria ao Senhor para que ele tivesse toda a vida dele entregue ao Senhor. Então, Ana cumpriu a sua promessa, né, levou Samuel até o sacerdote Eli, e ali ele viveu, cresceu, e fazia tudo ali junto com Eli, para o sacerdócio, para a obra. Então, ele realmente viveu a sua vida devota ao Senhor. Também foi falado e mencionado na nossa lição João Batista. E achei muito interessante que o nosso autor ele trouxe e destacou isso, de que João Batista ele viveu um pouco isolado da sociedade, para que ele pudesse cumprir o seu propósito de vida, né, que era anunciar a vinda do nosso Messias. Então, muitas vezes as pessoas acham que nós precisamos ter contato total com a sociedade e tudo, mas a nossa existência, ela é para Deus, ela é para isso, para adorar a Deus, para engrandecer a Deus. Então, tudo que nós formos fazer, seja no nosso trabalho,
seja exercícios físicos, seja tudo tem que ser para a glória de Deus na nossa vida. E nós esquecemos disso. E a ponto de que colocamos o nosso trabalho em primeiro lugar, nosso trabalho nós não fazemos aquilo como uma obra para ajudar outras pessoas, né? E posso trazer também exemplos negativos de pessoas que foram escolhidas, foram chamadas, e mesmo assim não quis, não seguiram, não tiveram a devoção ao nosso Senhor, né? Não se deram a sua vida por ele. Exemplo que foi mencionado também na nossa lição de Sansão. Um exemplo muito bom a ser mencionado, porque Sansão, ele foi escolhido para ser narizeu, ou seja, ele foi separado com exclusividade, e então ele resolveu a sua tendência, ele sempre ouvia a sua tendência pecaminosa, ele dava ouvidos a isso, tanto é que ele casou com Dalila, né, e houve ele o pecado, ele contou o seu segredo, que era do cabelo, e ele houve o corte. Sansão não foi avisado várias vezes. Quantos segredos ele contou ali para Dalila, né? Supostamente segredos, e ele viu que ia dar errado, e mesmo assim continuou. Então, a mente humana, ela é um pouco meio assim, boba, vamos dizer. E não é diferente com nós, não. Deus está falando, não vai por esse caminho, isso aí vai dar errado, essa vida de pecado sua vai te levar à condenação. E nós estamos indo lá pelo caminho errado. Né? É um exemplo que não trouxe na lição, mas que eu achei muito bom de ser mencionado, eu tinha preparado e a gente até citou aqui também um pouco antes de começar a nossa gravação, é de Judas. Gente, Judas não andou com Jesus, Judas foi escolhido como discípulo, e aonde Judas foi parar? Traindo Jesus, né? Então, nós temos a oportunidade, nós estamos sendo chamados hoje para viver uma vida de disciplina, estamos sendo ensinados como viver essa vida de disciplina espiritual, de devoção ao nosso Deus, onde tudo vamos fazer para que o nome dele seja exaltado. Se eu vou me alimentar, eu vou me alimentar pensando que Deus me deu aquele alimento para o meu sustento, para me fortalecer e adorá-lo ainda mais. Se eu vou fazer um exercício físico, eu estou cuidando do meu corpo, no meio do caminho eu posso dizer uma palavra amiga para alguém. E isso também é viver o amor de Deus, é viver o evangelho, né? Então, esses foram exemplos, né, de pessoas que agarraram a oportunidade de viver em devoção a Deus e exemplos de pessoas que desperdiçaram essa oportunidade. E aí cabe a nós levar a reflexão à nossa vida e ver qual grupo nós estamos fazendo parte aí, né? Exatamente. É engraçado que todas essas pessoas, como você falou, tiveram a oportunidade de viver com Deus, né? E viveram com Deus, mas acabaram escolhendo não devotar a sua vida por completo. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Não? Então, vamos lá. A gente viu no estudo dessa lição a questão da nossa consideração a Deus ser um ponto importante para viver a devoção ao nosso Pai. Sendo assim, como deve ser a consideração a nossa consideração, né, de acordo com Hebreus 11:6, que é um dos versículos e um capítulo citado ali na lição. Em contraste a isso, comente também, Patrícia, como tem sido os tipos de ateísmo, como a gente tem visto, quais os tipos de ateísmo que nós temos visto hoje em dia. Sim. Só para recapitular, Hebreus 11:6, ele diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Steve Hawthorne, ele é um autor do movimento Perspectivas, um dos criadores, que ele fala assim, que Deus ele só pode ser amado à medida em que ele é conhecido. Trazendo para o nosso contexto, eu só posso viver uma vida de devoção a Deus, primeiro, se eu crer que Deus existe. E segundo, se eu buscar conhecê-lo, se eu querer conhecê-lo. E a gente precisa usar a fé, tanto para crer que ele existe, tanto para conhecê-lo. Em relação ao ateísmo, a gente sabe que o modo tradicional do ateísmo é as pessoas que negam a existência de Deus. E eu achei muito interessante, como o Pedro colocou na lição, que existe também o ateísmo das pessoas que não negam a existência de Deus, mas vivem como se ele não existisse. Isso é muito real e muito comum. Por exemplo, a gente pode ver um exemplo de pessoas que não negam a existência de Deus, mas vivem como se ele não existisse, pessoas que têm muitas posses, muitas propriedades, pessoas muito ricas, milionárias, vamos dizer assim, que elas conquistam tudo que na cabeça dela com o próprio esforço, que
não precisou de Deus para nada ali, então na cabeça dele Deus não existe para ele, não tem necessidade de Deus na vida dele. Deus não ajudou ele a construir absolutamente nada. E a gente vê diversas parcelas da sociedade que vivem dessa maneira. Assim, triste dizer, mas existe também o ateísmo dentro da própria igreja, de pessoas que estão ali, mas que elas vivem como se Deus não existisse, porque elas não deixam Deus governar a vida delas. Deus não dá a palavra dele final em absolutamente nada. E até mesmo, eu ouso dizer que até mesmo em algumas áreas da nossa vida, quando a gente não deixa Deus controlar e tomar conta, eu acredito que a gente também está ignorando a soberania de Deus na nossa vida. É verdade. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Marcos, essa questão é interessante porque, assim, parece estranho, né, a gente falar que não, nós temos que crer que Deus existe. Vai falar isso na igreja para crente, né? A própria palavra crente é aquele que crê. Então, mas isso é muito sério, é muito certo, porque realmente, como a Patrícia disse, parece que tem muita gente que vive como se ele não existisse, né? Aí eu trago até aqui na lição o exemplo de Caim, né? Que ele saiu, simplesmente ele pecou ali, Deus alertou, e ele errou, matou seu irmão, e depois ele sai da presença de Deus, ele vai para outra terra, e ali o texto fala, ele sai da presença de Deus. A partir dali, então, é como se a vida dele, ele não tivesse mais, ele não aceitasse mais o domínio de Deus sobre a vida dele. Então, ele cria toda uma geração que não busca a Deus, que vai viver como se Deus não existisse. Até que lá com o filho de Sete, né, que se volta a buscar a Deus, volta a voltar-se o rosto para Deus. E hoje eu creio que a maioria das pessoas no mundo vivem como se Deus não existisse. Mesmo que lá na sua mente ou nas suas palavras falem, creiam que ele existe, né, digam que acreditam na existência de Deus, mas levam suas vidas totalmente sem considerar a vontade de Deus. Por isso, né, que é a questão da consideração. Não consideram o que Deus deseja, o que Deus quer, o que Deus ordena para nós. É uma questão de estarmos muito ligados com a nossa mente aqui no mundo, né? A gente só está pensando no que a gente está vivendo hoje e acha que aí uma vida comum, média do ser humano, 80, 90 anos, não passa. Mas a gente tem que entender, né, que isso um dia vai passar e a gente tem que parar de olhar só para o mundo e para as coisas que estão aqui e começar a considerar Deus, ele em toda a sua plenitude. Isso é muito importante. Essa questão do ateísmo, eu achei muito legal, tem muitos pontos, todos os pontos legais aqui, todos os tópicos, mas eu nunca tinha parado para me pensar e raciocinar, como foi colocado aqui na lição. Talvez muitas pessoas que estão nos assistindo também não tinham com esse pensamento ainda de estar vivendo um ateísmo, inclusive, como a Patrícia falou, até mesmo dentro da igreja, não deixando Deus governar e dirigir toda a sua vida. Isso, de fato, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, vamos lá. Queria agora a Larissa. Aí, minha irmã. Larissa, tem outros 2 pontos importantes que a gente vê aqui na lição para vivermos uma vida de devoção ao Pai, e eu queria estar falando com você sobre isso. Deve haver diferença entre a nossa vida na igreja e fora da igreja? Ou seja, a minha vida na igreja pode ser uma e fora da igreja pode ser outra? E como viver uma vida de consagração, de fato, a Deus? Eu acho que essa pergunta, ela continua o que a Patrícia já estava falando, né? Quantas pessoas a gente, assim, nós mesmos, né? Quantas vezes nós já não falamos ou nós já não escutamos, né? O que você faz na sua vida secular? É como se a nossa vida fosse separada entre coisas espirituais e coisas não espirituais. E o Pedro trouxe um exemplo de um livro do Russell Shedd, mas existem outras em literaturas cristãs que falam sobre isso, falam sobre essa divisão e que isso é errado, né? O cristão, quando ele se torna cristão, a pessoa, quando ele se torna cristã, ela é totalmente cristã. Então, não existe uma área da minha vida que não possa ser cristão. Então, tudo tem que ser, né?
Isso envolve a questão do ateísmo prático, né? Não, eu sou crente na igreja, eu vou lá, cumpro o meu ritual, mas eu pus o pé para fora, agora quem toma conta da minha vida sou eu. Eu é que vou, com a minha própria força, conquistar o meu trabalho, conquistar meu dia a dia, é a minha visão de mundo que vai dirigir tudo que eu penso e tudo que eu faço. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? O cristão, ele tem que ser um ser integral, é a vida toda dedicada ao Senhor, então é todas as áreas da vida. Quando eu como, quando eu corro, quando eu estou trabalhando. E, assim, quando a gente pensa nisso, né, às vezes a gente pode parar para pensar no seguinte, então eu tenho que, como que eu vou dizer, em todo tempo estar pensando em Jesus. Não é isso, porque às vezes você não vai estar, você vai estar ali concentrado no seu trabalho e tudo, você não vai estar ali com a mente em Jesus, em orando o tempo inteiro, não é isso. Mas é que tudo que você fizer, você tem que consagrar ao Senhor e você tem que ver a vontade dele naquilo que você está fazendo. Então, meu trabalho, ele não é um trabalho qualquer, né? Eu tenho dons, Deus me deu dons para exercer esse trabalho, então eu tenho que fazer a melhor forma possível para glorificar a Deus. Eu não vou trabalhar para só conseguir dinheiro, eu vou trabalhar para glorificar a Deus, para servir outras pessoas com o meu trabalho, né? Eu vou estudar ou eu vou limpar minha casa, né? Eu vou limpar minha casa para quê? Só para me ter ela linda, maravilhosa, igual de novela? Não, eu vou limpar minha casa para servir a minha família, e servindo a minha família eu estou servindo a Deus. Então é nesse sentido que nós temos que glorificar a Deus em todo o tempo, né? E quando nós entendemos isso, quando isso faz parte da nossa vida, começa a entrar dentro da nossa cabeça, as coisas mudam. E aí a gente entende o que é devoção a Deus em todo o tempo, né? É ter minha vida toda dedicada a Ele, é entender que eu faço as coisas nesse mundo, eu preciso fazer as coisas aqui, são coisas boas que Deus deixou para gente, que a gente precisa fazer, mas eu tenho que fazer não buscando o interesse do mundo, mas buscando a vontade do Senhor. E entender que são coisas passageiras, mas que eu tenho que ser feito da melhor forma possível, mas que meu objetivo maior é glorificar a Deus em todo o tempo. Acho que é isso, respondi. Mas é exatamente isso. Alguém mais quer falar mais alguma coisa, gente? Pedro? A questão, eu acho que assim, que a questão está na falta de entendimento de propósito. Falta de entender qual que é o propósito da gente nessa Terra, por que Deus criou o ser humano, o que a gente está fazendo aqui. Deus não me criou para ser simplesmente uma advogada, não criou um engenheiro só para ser um engenheiro e viver em prol da vida dele aqui na Terra, né? Produzir, quem sabe casar, crescer, frutificar e tudo mais. As pessoas entendem que o sentido da vida está só em correr atrás do que vai ficar aqui, do que é efêmero, do que vai ficar aqui. Então, não vê sentido glorificar a Deus numa coisa do cotidiano, numa coisa que você faz, por exemplo, no seu trabalho ou na sua família. Então, acho que trabalhando o entendimento correto a respeito do porquê que eu estou nessa terra, porquê que Deus me criou, aí as coisas começam a fazer sentido. Eu vou ser a melhor advogada, eu vou tratar os meus clientes com honestidade, porque tudo que eu fizer eu estou glorificando a Deus. E assim, qualquer pessoa, qualquer profissão dentro da sua casa, por aí vai. Uma coisa que é interessante, né, é que a gente tem que entender que não existe um peso maior, né? Então, entre profissões, vamos dizer assim, não, aquela pessoa, ele é um pastor, ou ele é um missionário, ele é mais espiritual, ele é uma pessoa mais importante diante de Deus. Não, eu sendo, né, um advogado, eu sendo um dentista, eu sendo... foi isso que Deus me proporcionou, então não é mais importante um pastor do que um policial, por exemplo, né? Como a gente já viu em umas lições passadas que o Fabrício citou. Não tem um peso de ser mais importante. As duas são profissões e as duas têm que glorificar a Deus do mesmo jeito, né? E isso vai em tudo na vida. Não existe uma área da nossa vida que seja mais importante para Deus do que outra. Não, tudo é importante. Então, tudo tem que glorificar a Deus. Tudo tem que ser feito para a glória dele, né? Em devoção a Ele. Independente do que nós façamos, tudo tem que ser para a glória do Senhor, né? Tudo, tudo, tudo mesmo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Renata, Pedro? Tranquilo? Eu tô sem palavras. Que incrível, que aprendizado que eu tô tendo. Que honra estar aqui hoje. Nossa, uau, que lição. Bênção demais. Amém.
de fato, essa lição, ela fecha com chave de ouro, né? Essa revista, a qual nós aprendemos muito. Essas lições sobre disciplinas espirituais e, engraçado, a devoção ser colocado como uma disciplina. É algo que a gente tem que buscar e sempre almejar e sempre treinando isso em nós, para que nós possamos ser, de fato, verdadeiros cristãos e amar a Cristo, como foi falado, acima de todas as coisas. E, como eu falei, né, a gente está nessa última lição da revista e fica uma dúvida diante dessa lição. Pedro, se a gente seguir à risca todas as disciplinas espirituais que nós aprendemos aqui, todas. Se você perdeu alguma, volta aí no YouTube, tem todas elas gravadas, vale a pena. Então, se a gente seguir à risca todas elas, a gente vai ter instantaneamente uma vida de devoção, tipo assim, bum! Tipo a lá Harry Potter, sabe? Balançou a varinha e pronto. Você já tem uma vida de devoção. Fala isso para a gente. É dessa forma? Marcos, seria fácil se fosse assim, né? Se a gente só lesse uma lista de atividades a realizar e ali organizasse o nosso dia, né? Eu acordo às 7, das 7 às 7h20 eu vou orar, das 7h20 às 7h40 eu vou ler a Bíblia, e aí, né, vou colocar essas outras disciplinas espirituais ali, vamos da meio-dia às 6 vou fazer um jejum, e vamos viver assim, vai dar tudo certo. Mas, mesmo que cada uma dessas disciplinas tenha uma importância, são essenciais para a nossa vida, cada uma contribui de uma forma muito importante para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para o nosso relacionamento com Deus. A prática, né, não é o objetivo. A questão do fazer, do ritual, da rotina, não é o objetivo. A gente vai cair ali no que estava acontecendo na mente daquela mulher samaritana que Jesus encontrou no poço de Jacó, né? Ele chega lá e ela traz uma dúvida que estava realmente no coração dela. Senhor, os nossos pais dizem que o lugar certo de adorar é aqui nesse monte, mas os judeus falam que é lá em Jerusalém. E aí, o que eu faço agora? Eu não sei qual é a forma. Aí Jesus falou, a questão não está ligada, não é só na forma. Claro que Deus tem suas formas, Deus tem seus princípios, mas a questão está no que está no seu coração, em espírito e em verdade, é na sua sinceridade, na sua intenção do que você está fazendo. Então, está muito ligado a isso. Não é simplesmente cumprir ali uma lista de regras, cumprir ali o que a gente está fazendo, porque isso aconteceu com o povo de Israel. No Antigo Testamento, Deus ensinou certinho, você ler Êxodo, Levítico, você lê certinho como é que era para cumprir a religião. E eles estavam fazendo isso. Chega lá nos profetas, lá no final do Antigo Testamento, Deus fala, olha, esses sacrifícios que vocês estão fazendo, esses jejuns que vocês estão fazendo, estão me dando nojo, porque não está vindo, é só uma prática externa. E o que Deus quer é uma sinceridade interna, que claro que vai refletir em práticas que estão de acordo com a vontade dele, estão de acordo com a palavra, de acordo com os princípios, em decência, em ordem. Então, tudo isso está de acordo, mas que venha de dentro, que venha do interno. E isso é o que nós enxergamos na nossa vida, né? E volta no que a Larissa respondeu, da questão da consagração, da questão da vida como um todo, estar de acordo, estar sendo devota a Deus, não só aquele momento ali do culto, né? A gente tem aquele erro de considerar que a nossa, por exemplo, até talvez uma palavra que a gente usa de forma errada, culto, é aquele ali das 7 às 9 no domingo à noite. É o meu momento de culto, mas Romanos fala o seguinte, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Então, o nosso culto começou no dia que a gente levantou a mão. Começou o nosso culto ali, e ele vai terminar, sabe que dia? Dia que aquele aparelhinho do hospital fizer ali termina o culto. Então, é a nossa vida toda, a nossa vida é um culto. Não é a gente pegar, como escrevi na lição, né, e viver uma vida de monge, monástica, separada, vamos para o meio do mato, não vamos ter contato com ninguém.
Ou então vamos fazer igual o Pedro, né? Pedro está lá em cima do Monte da Transfiguração e aquele momento maravilhoso ali, ele fala assim, Jesus, vamos construir 3 tendas aqui, vamos ficar aqui pro resto da vida, vamos descer mais nunca. Não, é no nosso dia a dia, na nossa caminhada, quando a gente está trabalhando, quando a gente sai com os amigos, quando a gente está no momento de lazer, quando a gente viaja para a praia, quando a gente está fazendo qualquer coisa, que a nossa vida seja uma vida de devoção, que a nossa vida seja um culto contínuo a Deus. Vez ou outra, a gente vai tropeçar, né? Por exemplo, quando a gente está lá no momento de louvor e o instrumento desafina, a bateria erra uma virada, né? Alguma coisa assim. Vez ou outra vai acontecer isso no nosso culto da vida, mas a gente conserta, a gente pede perdão, a gente recebe a misericórdia de Deus e continua, segue em frente até um dia nós encontrarmos com Ele. Então, isso é assim que a gente atinge essa devoção. Não é simplesmente praticando as disciplinas, mas aquilo que vem de dentro de nós, a sinceridade do nosso coração, vai nos levar a praticar disciplinas espirituais, sim. Então, é esse o entendimento que eu tenho em relação a isso. Não é só uma questão de ritual, né? Não é uma questão, faça isso ou faça aquilo e tudo bem. Por isso que a Bíblia também diz, né, que o Senhor está à busca e procura dos verdadeiros adoradores. É isso que ele está à procura. Alguém mais, pessoal, quer falar alguma coisa? Não, falando assim, a fala do Pedro, né? A gente lembra de várias passagens, né? Ele falando, eu lembrando daquela passagem, daquela parábola do publicano e do fariseu, né? O fariseu lá orando e falando que ele era o melhor e Deus, muito obrigado, porque eu não sou igual a esse publicano. E na verdade a oração que Deus estava escutando era daquele com o coração sincero, né? Então não são meramente atos, porque não é de nós mesmos. É o Espírito Santo que produz tanto o querer quanto o fazer em nós, né? E se a gente começa a fazer muita coisa certinho, cumprir esses rituais, acaba que pode gerar orgulho dentro do nosso coração e a gente achar que a gente está conseguindo as coisas por nós mesmos. Isso é muito perigoso dentro da igreja, né? As pessoas acharem que não, eu sou muito crente, olha, eu sou muito mais crente do que fulano. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é só o fazer, não é o ritual. Quer dizer, como o Pedro falou, é a intenção do coração, né? Jesus, ele nivela as coisas não pelo ato externo, mas pela intenção, né? Quando ele fala sobre homicídio, quando ele fala sobre adultério, ele não fala só sobre a prática, sobre o ato em si, mas ele fala sobre a intenção por trás daquilo. Então, é isso que tem que nortear o nosso entendimento e os nossos afazeres e a nossa vida. Qual que é a intenção por trás de tudo aquilo que eu faço, né? Se é glorificar a Deus mesmo ou se é outra coisa. Só Amém. isso. Amém. Por isso que fala, né, que a salvação, ela não é pelas obras, né? Não é uma questão simples de obras, é uma questão de fé, de amor a Deus. Eu gosto sempre de lembrar uma pregação do pastor Luciano Subirá, que ele comenta lá, onde Deus não quer que a gente simplesmente ore. Ele quer que a gente queira orar. Então, é uma coisa assim totalmente diferente, né? Não é como vocês falaram, uma questão de simplesmente cumprir todas as disciplinas, é uma questão mesmo de devotar o seu coração a Deus e viver Deus em toda plenitude. Não é simplesmente cumprir um rito, né? Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Amém? Mas eu acho que a gente pode fechar assim, então, né? Depois desse comentário da Larissa, que cumprir as disciplinas não nos dá uma vida de devoção a Deus, mas ter uma vida de devoção a Deus nos leva a, com amor, com vontade, com desejo mesmo, cumprir as disciplinas espirituais. Né? Exatamente. Um chave de ouro, viu, Pedro? É exatamente isso. Pessoal, então acabamos mais um trimestre, mais uma revista, e eu quero muito que você assista todas as outras lições, se você perdeu alguma, porque vale a pena. Deus abençoe, Larissa. Muito obrigado, viu? Obrigado Obrigada, mesmo. gente. Foi muito bom estar aqui Valeu, com vocês mais Renata. uma Deus te vez. abençoe. Amém, obrigada. Estou honrada, maravilhada com essa lição. Espero que todos também estejam, porque as disciplinas espirituais são instrumentos para chegarmos até Deus. E, uau, estou muito impactada e recebi muito de Deus. Amém. Muito obrigado, Patrícia. Deus te abençoe, viu?
Amém. Eu que agradeço demais o convite, é uma honra. E se ficar com alguma dúvida, algum conteúdo, veja os outros vídeos, leia a revista, está disponível, né, aí no canal do YouTube, e cresça diante de Deus em conhecimento e sabedoria. Pedro, muito obrigado também por se deixar ser esse instrumento de Deus e nos proporcionar esse estudo de hoje, viu? Só o Senhor para te recompensar. Amém, graças a Deus. Deus, assim, nesses 3 meses nos ensinou muito, né? Através das lições, através de cada assunto, cada disciplina espiritual. Foi uma bênção e, com certeza, se nós usarmos isso, nós colocarmos isso em prática, o que nós temos aprendido nessas 13 lições, com certeza a nossa vida vai ser edificada e nós vamos também servir de edificação para a vida de muitas pessoas. É um privilégio, um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje e ter participado aí desse time tão maravilhoso de escritores que Deus usou para estar trazendo esses assuntos. Muito obrigado. Bênção demais. E obrigado a você que está aí nos acompanhando, obrigado ao Espírito Santo de Deus que tem nos guiado, tem guiado esses homens e mulheres que escreveram essas lições ao longo desses 3 meses. Mais uma vez, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, TV Comep, nas nossas redes sociais, @ComepMorada, no Instagram. Curta esse vídeo, compartilhe, sabe? Você não está tendo escola dominical na sua igreja? Compartilhe esse vídeo com seus jovens, com a sua igreja. Deixe eles serem edificados. Lembrando, mais uma vez, está aí na descrição o link para você baixar a nossa revista e ser abençoado. E lembrando que está chegando nova revista, viu, pessoal? Segura o coração que o negócio vai ser top, top, top. Valeu, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Valeu, tchau.